A gente sabe, né, que trabalhar com criança é muito difícil, né? Você tem que ter a dinâmica, você tem que ter o manejo. Como é para você trabalhar com as crianças lá, dentro do CRAS, utilizando também essa abordagem, né, da logoterapia em busca do sentido da vida? Eu vou contar um caso aqui que a gente tinha conversado antes, muito interessante, né? Logo no início, quando eu cheguei, eu tinha essa questão, e aí, como é que será que é o serviço? Como é esse primeiro contato? Como é que eu vou arrumar formas de tentar entrar no mundo da criança? Porque é isso, o logoterapeuta, ele tem que, de certa forma, entrar no mundo que a criança vive. Se é um mundo criativo, ele tem que ser criativo. Se é o lúdico, da forma mais expressiva que for, ele tem que entrar daquela forma ali. Só que o exemplo que eu vou contar é uma situação de conflito. Então, olha aí, eu cheguei, estudante do segundo período de psicologia, cheguei no CRAS, tinha lá 30 usuários na recreação, lá no momento de liberdade deles. Liberdade entre aspas, na questão da gente deixar eles mais, sem estar na temática, sem estar nas rodas de conversa, a questão, eles vão recrear ali, né? E aí, um momento normal, futebol rolando, uma disputa de bola, um usuário vai, dá uma impressão na bola com o outro, e aí começa, né? O somático, o psicossomático dele, a emoção com o calor do momento, começa a se estressar, e a gente vê ele, a forma como ele tá reagindo, aquela forma ansiosa, aquela forma, e aí todo mundo à volta tá olhando, né? E aí ele procura uma forma de regulação, e aí ele encontra uma cadeira daquelas brancas, cadeira de aniversário, aquelas de festa de plástico. Ele olha para alguém, ele, no calor do momento, ele vira, acha a cadeira e dá um soco na cadeira. E o braço dele atravessa dentro da cadeira assim. Caramba. E aí você me pega nessa situação, eu, aluno do segundo período de psicologia, observando aquilo ali com a pergunta na minha cabeça: o que é que eu faço agora? Porque todo mundo parou o futebol. Tá, e aí, quem é que vai resolver isso? E agora? Então eu peguei, o que foi que eu fiz? Eu observei esse fenômeno, e quando acontece algo assim, o que você tem que fazer? Primeiro, o usuário que está no momento ali, ele está em crise, né? A gente está falando de um usuário que é autista, né? Que estava tendo uma crise, então tem toda uma forma específica de lidar. E aí eu retirei ele do ambiente, né? Que tinha muita gente olhando, aquele ambiente com pressão, aquele ambiente que para ele estava ficando mais desconfortável, né? Com todo mundo olhando. E aí eu tirei do lugar, fomos para uma sala mais reservada para a gente tentar acalmar. Fizemos um exercício de respiração, ele foi acalmando, e não adiantaria se eu tivesse feito perguntas como: por que você fez isso? Por que você agiu assim? Não devia ter feito isso. Talvez até poderia piorar, né, a situação do jeito que ele estava ali. Ele não ia conseguir se autodistanciar, né? Ele ia se irritar mais, talvez ele se fechasse e ele decidisse que não iria falar mais comigo. Mas a forma de chegar nele, inclusive a gente tem uma pia lá, e eu liguei a água corrente e eu pedi para ele colocar as mãos na água. E ele foi, a água batendo, e a respiração dele foi voltando normal, foi se regulando. Depois ele me contou que estava numa disputa de bola, entrou em choque ali, sentiu vontade de bater em alguém, mas na hora ele virou e bateu na cadeira. E a partir desse momento, era um usuário que a gente tinha muita dificuldade, porque quando ele não queria fazer algo proposto, ele se fechava e não falava. E a partir desse momento, dessa interação, que foi um pouco mais íntima entre mim e ele, na questão de eu estar numa sala com ele, de colocar a minha mão junto com ele na água, de tentar entender ele sem questionar, sem reclamar, sem brigar com ele. Depois desse dia, tudo o que acontece em relação aos conflitos que ocorrem lá, ele encontrou o jeito dele de me explicar. E aí entra a questão do autismo, né? Todo usuário que está no CRAS, no serviço de convivência, em situação de vulnerabilidade social, como qualquer outro, seja na clínica, no ambiente hospitalar, vai ter a sua forma de expressar, né? Então, dessa forma, eu comecei a observar esses fenômenos assim, e primeiro prega para mim, era o contrário, eu não estava vendo a teoria da psicologia e levando para a prática estava jogando na minha cara assim, o que eu tinha que aprender, entendeu? Então, quando eu via a teoria, ficava mais fácil eu compreender. Então, foi dessa forma. Foi assim. Então, essa foi a situação assim mais marcante para você, assim, do CRAS, pode-se dizer assim? Foi uma das mais marcantes, com certeza.
Nunca vou esquecer, porque me pegou assim em um momento que foi ali que eu posso dizer assim, eu decidi que a forma de você manter o contato com os usuários tem que ser uma forma singular, tem que ser uma forma ali com atenção, com cuidado, né? E com muita prudência também, ética.